Carlos Bolsonaro deve estar em pânico nesse momento por conta do escândalo da espionagem na ABIN. Porque essa história toda afeta muito mais ele, Carlos, do que o próprio Bolsonaro. Porque todo esse lance de espionar adversários, espionar inimigos, sempre foi algo fomentado pelo Carlos e não por Bolsonaro. Mas é claro que Bolsonaro vai ser prejudicado pelo filho mais uma vez. Sempre Carluxo arrasta Bolsonaro pro abismo. No começo do ano, Bolsonaro só foi incluído no inquérito sobre os atos antidemocráticos por culpa de uma postagem do Carlos, que fez Michelle ficar furiosa com ele. É mais um episódio que vai fazer a família rachar. Se Carlos já tinha medo da Polícia Federal chegar de manhã para acossá-lo, agora ele pode tremer. Na sua opinião, esse caso pega mais Carlos ou Bolsonaro? Michelle vai ficar revoltada, a família vai rachar? Então deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Como você já deve ter visto, se você não ficou sabendo, houve um escândalo na ABIN que resultou na prisão de 2 bolsonaristas. Se você já está por dentro dessa história, pule para o próximo capítulo clicando aqui embaixo. Mas se você não está sabendo, a Polícia Federal deflagrou uma operação que prendeu 2 bolsonaristas e também afastou o número 3 da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Tudo isso porque houve aí a suspeita que a ABIN utilizou um software espião para investigar ou espionar adversários de Bolsonaro, como figuras políticas e até mesmo ministros do STF. Esse software foi utilizado no mínimo 30 mil vezes ao longo do governo Bolsonaro, segundo informações da Bela Megali. E é claro que nessa época que a BIM foi utilizada, de um modo irregular, o diretor era Alexandre Ramagem, alguém muito próximo do Carlos Bolsonaro. E nós temos que lembrar que havia toda aquela discussão da ABIN paralela, que seria, uma agência dentro da própria BIM para investigar os adversários de Bolsonaro. E é por isso que o caso afeta muito mais o Carlos do que o próprio Bolsonaro. Porque toda essa história de espionagem contra adversários era fomentada pelo Carlos. Era o Carlos que era amigo íntimo do Alexandre Ramagem, que agora é deputado federal. O Alexandre Ramagem, ele passou o fim de ano, em 2019, com o Carlos, tem foto dos dois juntos. E segundo aí as hipóteses e as especulações, todas elas negadas pelo Alexandre Ramagem, quem ajudou o Carlos a criar as estruturas necessárias para fazer a BIM paralela foi o Alexandre Ramagem. O falecido Gustavo Bebiano, em 2020, em uma entrevista ao Roda Viva, disse que o Carlos teve a ideia e construiu a BIM paralela, que era para espionar adversários do governo Bolsonaro. E ele teve a ajuda de um delegado, do qual ele, Bebiano, sabia o nome, lembrava o nome, mas naquela oportunidade não poderia falar por questões de governos e até mesmo por questões pessoais e particulares. Desde aquela época sempre houve a especulação que era Alexandre Ramagem que tinha ajudado o Carlos Bolsonaro a criar essa BIM paralela para criar dossiês contra adversários do governo. Dossiês que possivelmente seriam utilizados pelo Gabinete do Ódio, que era comandado também pelo Carlos, ao que tudo indica, para atacar esses adversários. Então estava tudo muito interligado. Tanto que hoje o Alexandre Ramagem, como deputado federal, contratou a empresa de 2 ex-integrantes do Gabinete do Ódio e isso está tudo interconectado. A Polícia Federal hoje, ela quer se debruçar para saber de fato se existia ou não essa ABIN paralela. E se a ABIN paralela existia, óbvio que o Carlos tinha dedo nisso. 20 depoimentos foram ou estão sendo tomados para saber se havia essa ABIN paralela. O Alexandre Ramagem não está sendo investigado nesse momento, ele não prestou depoimentos e nem houve busca e apreensão contra ele. Mas ele está no foco. Claro, ele era o diretor da BIM na época que esses 30 mil monitoramentos ilegais acabaram acontecendo. Monitoramentos que baseavam pela geolocalização dos celulares das pessoas espionadas. E ele agora é arrastado também para o centro das investigações sobre as milícias digitais. Investigação essa que envolve o Carlos, que ele é o principal suspeito por conta do Gabinete do Ódio. Todas as investigações das milícias digitais e do inquérito das fake news que foram fundidos passam pelo Carlos e pelo Gabinete do Ódio, que era possivelmente, como posso dizer, seria alimentado pelas informações da ABIN paralela. Para vocês terem uma ideia, o Carlos ele queria comprar softwares de espionagem. 2 softwares mais precisamente. Um deles era o software Pegasus,
que é um software israelense para monitorar, abrir. Esse software ele é incrível, ele é utilizado para abrir câmeras do celular espionado, para abrir o microfone, para fazer o rastreamento por geolocalização. É um negócio, sim, surreal. Isso seria utilizado para investigar pessoas de fora do governo. Mas o Carlos também, em 2021, queria usar um outro software a ser adquirido pela própria BIM para investigar pessoas dentro do governo Bolsonaro. Então a BIM paralela iria servir para investigar tanto pessoas de fora quanto de dentro do governo. Olha só que coisa mais surreal que o Carluxo estava querendo na época do governo Bolsonaro. Porque ele é simplesmente fissurado no pai. Em um podcast recente para aquela Bárbara do Te Atualizei, Carlos mostrou isso. Ele é super protetor. E ele ficou ainda mais protetor porque ele se culpa pelo que aconteceu em Juiz de Fora. Porque era ele que estava com o Bolsonaro naquele dia. E segundo informações da Thaís Oyama, e o Gustavo Bebiano até mesmo falou isso, no dia que houve o caso em Juiz de Fora, houve uma falha na segurança do Bolsonaro, por conta de um auê que o Carlos fez, segundo as informações, e por isso houve um afrouxamento do sistema de segurança e o Bolsonaro foi atacado. Então o Carlos se culpa por conta disso. Então ele começou a adotar um espírito super protetor com o pai. Tanto que ele começou a provocar crises com os militares que integravam o governo Bolsonaro, porque ele queria expandir a BIM paralela para o Ministério da Justiça também, o que ali não acabou dando muito certo. O Carlos, pessoal, ele é alguém que pensa 24 horas por dia no pai. Ele é apaixonado pelo pai. Ele projeta no Bolsonaro aquilo que ele não pode ser. E o Bolsonaro projeta no Carlos as suas próprias frustrações. É como se eles fossem uma única pessoa. O objetivo de Carlos é que o pai prospere. Nesse podcast, que é um podcast revelador, o Carlos mostra que ele não está nem aí para a direita, para a extrema-direita, para os liberais. O objetivo dele é Bolsonaro. Porque perguntam para ele, o que você acha do futuro da direita, né? Ele deu uma resposta muito genérica, porque a preocupação dele é Bolsonaro. É para isso que ele vive. Ele montou o Bolsonaro vencedor de 2018. Não foi Bolsonaro, não foi Eduardo, não foi Michele, não foi Flávio, foi o Carlos. Se Bolsonaro venceu 2018, foi graças a Carlos. Ele montou o personagem. Ele criou a persona, projetando no Bolsonaro aquilo que passa na cabeça dele. Que ele não pode ser porque ele não tem condições, ele não tem as características, as competências para ser aquilo que ele projetou o Bolsonaro. Mas o pai tem. E sem Carlos, Bolsonaro não é nada. Da mesma forma que sem Bolsonaro, Carlos não é nada. Por isso que ele protege tanto o Bolsonaro. O problema do Carlos é que a hiperproteção que ele tem com o Bolsonaro prejudica o pai, como está prejudicando agora. Porque esse caso todo de softwares espiões, espionagens indevidas e ilegais, sinceramente, alguém ordenou que o Ramagem fizesse isso. E eu não acredito que tenha sido Bolsonaro. Bolsonaro é paranoico, sim, mas o Carlos é muito mais. Isso é coisa do Carlos. E ele vai arrastar o Bolsonaro para o abismo. Da mesma forma como que ele fez no início do ano. Quando houve os atos antidemocráticos, o Bolsonaro não estava indiciado. O Bolsonaro só foi indiciado por conta de uma postagem feita nas redes sociais dele, endossando os manifestantes. Postagem que foi feita pelo Carlos. Naquela época, a Michele ficou fula da vida, porque ela falou, esse moleque só atrapalha. Tudo que ele faz, ele prejudica o Bolsonaro. E agora ele prejudica mais uma vez, porque toda essa estrutura possivelmente saiu da cabeça do Carlos. Michele e Carlos não se bicam. Carlos prejudica Bolsonaro costumeiramente. E Michele não gosta disso, porque ela precisa do Bolsonaro para ascender politicamente e atingir as suas próprias pretensões. A família vai apodrecer. Eles vão entrar em conflito. Porque Carlos culpa Michele pela derrota do Bolsonaro. Claro, Michele tirou o Carlos, expulsou o Carlos do Palácio da Alvorada na semana do debate da Globo. O Carlos não foi ao debate, o Bolsonaro ficou perdido e perdeu ali. Perdeu ali. Então, pessoal, é algo que vai acabar complicando porque o Bolsonaro vai ser preso. É inevitável. Esse caso da BIM revela a atuação da organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, chefiada pelo Bolsonaro. Uma organização que tinha vários núcleos, que fazia uso das próprias estruturas republicanas para atacar a República, para atacar adversários de Bolsonaro, o Congresso, o STF, ministros. Era isto que Bolsonaro fazia, é por isso que ele vai ser condenado. E essa atuação da BIM, espionando de modo ilegal adversários do Bolsonaro, é só mais um capítulo, mais um tijolo que colocam em volta do Bolsonaro na construção da prisão. E isso é culpa do Carlos, como foi culpa também do Carlos a investigação contra o Bolsonaro sobre os atos antidemocráticos. Carlos é o grande culpado
pela prisão do Bolsonaro. E talvez isso o desespere. Isso deve desesperar mais o Carlos do que o medo que ele tem de ser preso. Porque ele falou que ele faz os últimos 4 anos que ele teme, todas as manhãs ele acorda assustado. Não que ele acorda assustado, mas ele fica ansioso porque ele acha que a Polícia Federal vai bater na porta dele. Talvez ele fique mais em pânico ao saber que ele pode ser a causa da prisão do pai do que com a sua própria prisão. É interessante, né, que Carlos vai ser o responsável pela prisão do pai que ele tanto quis proteger.